Olá, sejam todos muito bem-vindos para as nossas palestras de terças-feiras aqui do nosso Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. É sempre um prazer muito grande estar com vocês, conectados aqui pelos nossos canais virtuais. E para essa noite, convido aqui pessoas incríveis, maravilhosas, e que a gente tem o maior prazer em trazê-los aqui para conversar um pouquinho com a gente e ouvir o que eles têm a nos dizer. Para começar, vou chamar minha querida amiga Roberta. Boa Tudo bem, noite. Roberta? Boa noite. Nossa, tudo bom, Carlinhos? Que bom. Obrigado, Roberta, pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. Imagina, é um prazer. E também contar com a participação dele, que é o Dalmir. Boa noite, Dalmir. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Dalmir, que falará, que é o expositor da nossa noite, ele que falará sobre fé, mãe da esperança, da caridade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Meus queridos, então vou passar a palavra para a nossa amiga Roberta, que fará a leitura de uma breve mensagem e também a nossa prece inicial. Então, Roberta, é com você. Obrigada. Então, a mensagem hoje escolhida foi tirada do livro Depoimentos Vivos, de Divaldo Franco, organizada por Nilson de Souza. E a mensagem escolhida chama-se Compromisso Espírita. Irmãos da fé renovadora, eu vos saúdo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos que hoje nos encontramos nas linhas nobres da doutrina espírita, recapitulamos experiências nas quais malogramos no passado, tentando corrigir defeitos graves do eu enfermiço, a fim de, através do conhecimento libertador, pautarmos para nós mesmos as linhas seguras do equilíbrio e da felicidade que nos são destinados. Nascemos, morremos e renascemos para os objetivos nobres da vida. No entanto, atados aos compromissos que ficaram na retaguarda, somente raros conseguimos amarrar os nossos desejos ao ideal libertador, arrebentando, em definitivo, as ligações com o pretérito culposo, no qual fracassamos dolorosamente, e ao qual somos obrigados a retornar, reincidindo nos velhos equívocos que nos retêm nos pântanos tenebrosos do erro e da criminalidade, onde nos asfixiamos lamentavelmente, entorpecidos nos centros da razão e hipnotizados nas linhas nobres do sentimento. Doutrina espírita com Jesus é porta de libertação e de eternidade. Fé espírita é cimento divino com que lastreamos as nossas bases, de modo a podermos crescer na direção do infinito, assinalados pelas sublimes concessões da divina misericórdia. Laborai incansavelmente, devotadamente, detendo as nossas antenas psíquicas nos rios sublimes da espiritualidade superior. Em qualquer circunstância, amai. Em qualquer situação, servi. E em todo momento, crede. O Senhor da vida não nos abandona hora alguma, e a sua misericórdia não nos deixa nunca, fazendo que entesouremos nos depósitos sublimes da alma as moedas luminescentes da felicidade total. Essa mensagem é do Espírito Eurípides Barçanufo. Então, agradecendo a Deus essa oportunidade de serviço, de laborar no amor com Jesus. Buscamos o recolhimento para que nossos corações se acalmem e possamos tirar das mensagens que serão proferidas somente Jesus, o amor, as palavras do coração, a mensagem verdadeira que nos ensina o perdão, nos ensina também o auto-perdão, nos mostrando que mesmo em erros estamos crescendo e que o Pai nos ampara sempre, nos dando a oportunidade do recomeço, que nos mostra através da fé o amparo, a verdade, o caminho e o futuro. Nos mostra que a semente de hoje é a árvore de amanhã e que será o fruto do futuro, ao qual nós
nos saborearemos, dependendo de nossos labores. Pai, que a sua mensagem chegue naqueles lares que mais necessitam delas, e que de nossos corações possamos emanar amor, para que o nosso orbe, hoje ainda doente, possa se recuperar e alcançar, então, a eternidade. Abençoa, Pai, e esclarece, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, Roberta. Muito obrigado. Então, passo a palavra para o nosso expositor, Dalmir. Dalmir, é com você. Então, como nós dissemos antes, é um prazer muito grande, mais uma vez, estarmos nessa tarefa que muito nos agrada, que muito nos enche de responsabilidade, é verdade, porque nos obriga a cada vez mais estarmos pesquisando, estudando, olhando para as questões que dizem respeito à doutrina espírita, mas isso, longe de ser um encargo, é um prazer sempre. Então, nós vamos falar no assunto na noite de hoje, que nos foi proposto, que está lá no capítulo 19, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por subtítulo Fé, Esperança e Caridade, né? Fé é mãe da esperança e da caridade. Então, vejam, fé, esperança e caridade, as duas primeiras, né? Fé e esperança, nós sempre queremos ter. A terceira, que é a caridade, nós precisamos fazer. E no Evangelho, então, segundo o Espiritismo, em seu capítulo 19, no item 11, mais especificamente, nós vamos encontrar um rico material a respeito deste assunto. E neste item, então, assinado por José, Espírito Protetor, ele nos ensina que é a fé, mãe da esperança e da caridade. E um dos grandes ensinamentos que a doutrina espírita nos traz é que fora da caridade não há salvação. Mas nós acreditamos mesmo nisso? Esta afirmação vem dos ensinamentos de Jesus. Entre eles, o que nos exorta a nos amarmos uns aos outros e a fazermos ao próximo tudo o que gostaríamos que nos fosse feito. Quais são as nossas atitudes? Aquelas que praticamos no nosso dia a dia para seguir este ensinamento. Nós acabamos de fazer duas indagações. Acreditamos mesmo que fora da caridade não há salvação? Amamos-nos verdadeiramente uns aos outros e buscamos fazer ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito? Só poderemos responder a estas duas questões se nós colocarmos aqui, nesta equação, o componente fé. E o Evangelho, então, ele nos relata em Mateus 17, versículos 14 a 20, a passagem em que um homem busca socorro para o filho fortemente atormentado. Diz a Jesus que os seus discípulos não foram capazes de dar uma solução ao problema. Jesus, então, resolve a questão. E os discípulos vieram perguntar-lhe em particular: Senhor, por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, meus irmãos, as respostas aos nossos questionamentos iniciais, eles estão atrelados à nossa fé. Se verdadeiramente acreditamos que fora da caridade não há salvação, e se estamos convencidos de que é preciso, sim, amarmos uns aos outros e fazermos ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, se essas máximas estão presentes nos nossos hábitos, no nosso dia a dia, então, sim, temos a fé necessária. E se temos a fé,
temos e podemos distribuir a esperança. Tendo a fé e distribuindo esperança, praticamos a caridade. Amamos o próximo. Fazemos aquilo que o Mestre nos recomendou. Mas aqui é importante que a gente comece saindo um pouco das palavras do Evangelho, da matéria teórica em si, que nos adentremos um pouco pelo caminho da prática. Porque nós precisamos compreender que a fé sem obra é uma fé morta. Se a fé sem a caridade pudesse salvar alguém, então o próprio demônio estaria salvo. Não há um só versículo do Evangelho em que ele não acredite mais plenamente do que qualquer ser humano. Mas acreditar, ter a fé necessária, é diferente de colocar em prática tudo aquilo que está ao nosso alcance para minorar o sofrimento daqueles que necessitam. E este colocar em prática está exatamente dentro do ponto da caridade. Então, sendo a fé aquela que faz nascer em nós a esperança e a caridade, se já compreendemos que é através dela, da fé, que alcançaremos nossos objetivos de melhora pessoal e evolução moral e espiritual, trabalhemos em nós a nossa fé. Porque se já chegamos a este ponto de acreditarmos que sim, é importante colocarmos em prática tudo aquilo que possa levar algum conforto a quem necessita, se já temos imbuídos em nosso propósito o amor fraterno, o amor ao próximo, aquele amor que faz pelo outro, é o mesmo que gostaríamos que nos fosse feito, então todo este caminho nós já percorremos. E se já temos todo esse processo, então a fé pode ser trabalhada em cada um de nós. Mas a gente recorre, uma vez mais, ao texto evangélico e encontramos lá situações em que nos remetem à velha dúvida, né, de como ter fé. Nasce-se com fé ou esta fé é uma virtude que se adquire? E o Evangelho é rico em nos ensinar que sim, é possível adquirirmos a fé. A fé não é algo que nasça conosco e uns têm e outros imediatamente não a terão. Não. A fé é possível que se construa em nossas vidas ao longo do tempo. E por que uns a possuem e outros não? Perdão. Talvez a gente chegue ao ponto de dizer assim, por que uns conseguem adquirir essa fé e outros não a conseguem? E a resposta que nós também encontramos no Evangelho vem nos dizer que, da parte de uns, há um completo descaso. Ou seja, não querem. Decidiram que não há necessidade de ter o componente fé em suas vidas. Da parte de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Este é o grande X da questão. Nos tirar da nossa zona de conforto. Fazer com que nós assumamos uma atitude proativa, que busquemos a todo instante encontrar meios, mecanismos, formas dentro do nosso conceito de vida que possa fazer com que a gente participe de uma forma positiva e propositiva da vida daqueles que necessitam. Então, sempre que nós, seres humanos, somos instados a modificar nossas atitudes, a sair da nossa zona de conforto, nós irremediavelmente acabamos por protelar, quando, se não, nunca fazer qualquer atitude que possa nos levar a essa condição. E também, da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque, afinal de contas, sendo uma força superior, teria de se curvar diante dela. Mas é uma incompreensão muito grande nesse ponto.
Porque aquele que vai por este caminho de ver na figura de Deus, na figura do amor maior e sublime, representado e trazido a nós pelo Mestre Jesus Cristo, para aqueles que veem nisso um empecilho de vida, é porque ainda necessitam muito do componente em suas vidas que faça com que eles se encontrem e encontrem a verdadeira resposta para as suas questões, que não está em outro lugar que não seja no amor verdadeiro, no amor fraterno, no amor que o Cristo veio nos ensinar e nos trouxe a possibilidade de a gente, ao longo da nossa vida, aprendermos, compreendermos a necessidade do amor fraterno e, ainda nela, acharmos as formas de distribuir este amor junto àqueles que muitas vezes nada, absolutamente nada têm. E quando nós compreendemos que esta fé, que é a mãe da esperança e da caridade, esta fé que vai fazer com que esta esperança chegue até nós, na esperança de encontrarmos no futuro, na vida futura, uma vida em plenitude, com o amor presente, com as questões que nos elevam e nos deixam mais perto de Deus, próximas de nós e facilmente tratadas por nós. Essa esperança que faz com que nós busquemos cada vez mais encontrar este mundo feliz, ele vem, então, junto com a possibilidade de nós distribuirmos também essa esperança. Porque na medida em que nós a adquirirmos e em nós for esperança suficiente para suprir as nossas necessidades, como num verdadeiro processo de logística, nós teremos também esperança suficiente para distribuir àqueles que estão desesperançados, àqueles que não têm nada na vida, que muitas vezes lutam por um pedaço de pão, por um prato que os alimente, por uma roupa que os aqueça, por uma palavra de conforto, de consolo, de incentivo. E aí estaremos distribuindo essa esperança que nós encontramos em forma de caridade, a verdadeira caridade. Mas para que isso tudo, meus irmãos, chegue num processo completo até cada um de nós, é preciso que nasça isso da fé. Esta fé que é a mãe da esperança, que é a mãe da caridade. E esta fé, então, ela tem um poder nela própria, em si só ela já traz esse poder. E o poder da fé nada mais é do que a confiança que cada um de nós pode e deve ter nas suas próprias forças. As montanhas que o Cristo nos remete, o texto evangélico nos remete a removermos, essas que nós podemos efetivamente remover, elas são as nossas dificuldades, a má vontade, o materialismo, o egoísmo, o fanatismo, o orgulho, a prepotência. São verdadeiras montanhas em nossas vidas. Mas esta fé, este crer em nossas forças, em nossas possibilidades, nos dá essa condição de removermos, sim, essas montanhas para longe de nós. E a fé, então, robusta, ela dá a perseverança, a energia e os recursos que nos levam à vitória. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação, que acabam nos enfraquecendo em nossas lutas, no nosso processo de melhora pessoal. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela dá a paciência que sabe esperar. Ela apoia-se na inteligência e na compreensão das coisas. Com isso, nos dá a certeza de atingirmos os objetivos almejados. Fé, como a doutrina espírita nos ensina desde sempre, não pode ser cega. A fé precisa ser algo construído em nós, mas de uma forma inteligente. A fé precisa ser raciocinada. Ela nasce da contestação daquilo que nos foi colocado como verdades
absolutas, mas que não passaram ainda pelo nosso crivo da razão. E é importante que passem pelo nosso crivo da razão, para que a gente construa em nós uma fé sólida, convicta, para que não fique à mercê de qualquer vendaval, de qualquer abalo, e ela se estremeça, e o edifício que porventura quiséssemos ou venhamos a construir sobre essa nossa fé, fique de uma forma irremediavelmente perigosa, de despencar, de cair, de deixar de existir. Então, esta fé raciocinada, passada pelo nosso crivo da razão, é a fé que faz com que nós alcancemos uma condição de fé robusta. E a fé, então, ela não se confunde com presunção. É preciso que a gente preste bem atenção nisso. A verdadeira fé, ela alia-se sempre à humildade. Aquele que possui a fé verdadeira, ele confia mais em Deus do que em si mesmo, sabendo sermos instrumentos da vontade de Deus. E a fé cega, como falávamos há pouco, ela leva ao fanatismo, ela limita, ela entorpece, ela faz com que não encontremos as explicações que nos levarão a compreendermos melhor os processos da vida. Processos esses que fazem com que a gente encontre ao longo do tempo a melhor maneira de vivenciarmos a mensagem redentora, de amor fraterno que o Cristo nos trouxe. Esta fé raciocinada, ao contrário da fé cega, é a fé que faz com que nós observemos as situações, que nós analisemos tudo isso à luz do amor, à luz da compreensão, à luz do entendimento cristão. E ao observarmos tudo isso, criemos em nós os mecanismos necessários para enfrentarmos, naquilo que nos for possível, aqueles momentos de dor e dificuldade, ou que nos atinjam diretamente, ou que estejam eventualmente atingindo aqueles que estão à nossa volta. Então, meus irmãos, esta é a fé que nós buscamos, uma fé raciocinada, uma fé gigante em nós, que passando pelo nosso crivo de razão, construiu em nós uma fortaleza que nada poderá abalar. E a fé raciocinada é uma fé construída. Nós não podemos imaginar que ao longo do tempo nós passaremos a ter esta fé, do nada, como num passe de mágica. Não é assim que funciona. Esta fé, ela é construída em nós, através da confiança que vamos adquirindo ao longo do tempo, através da inteligência que vamos adquirindo também, através dos nossos processos de instrução, buscando através de leituras elevadas, buscando através da participação em grupos de estudo, em rodas de amigos que façam com que as coisas cresçam, evoluam em nós, e não que se deteriorem, e não que sejam levadas ao nosso conhecimento de uma forma pejorativa, sempre buscando através da brincadeira vã, para que isso aconteça. A doutrina espírita nos fala que espíritos obeteiros, enganadores, se aproximam de nós, se aproveitam desses momentos para disseminar, nesse instante, tudo aquilo que vai fazer com que, no final de contas, no final de tudo, nos atrasemos nesse processo. Então, esta fé raciocinada, que passa pela adquirência da inteligência, ela nos obriga, sim, a prestarmos muita atenção com quem andamos, o que lemos, o que assistimos, com que nos defrontamos no dia a dia, se isso nos acrescenta alguma coisa, ou se, em última instância, é algo que não nos leva a lugar algum. Então, muita atenção nesses processos dentro da nossa vida. Também a fé raciocinada passa pela nossa compreensão. Mas ninguém dificilmente compreenderá alguma coisa se não estudar essa questão. Se não fizer um trabalho árduo de trazer para si todo o conhecimento necessário, as informações pertinentes, e que ao longo do tempo construa em si esta compreensão. Porque só assim, só esta fé raciocinada, passando pela confiança, pela inteligência, pela compreensão, fará e nos trará aquilo que é o mais importante na fé, a certeza.
E esta certeza é aquela certeza que o Cristo nos colocou lá na mensagem evangélica, quando ele, falando aos seus apóstolos, disse: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, é essa certeza que ele quer que nós tenhamos, que sim, nós podemos. Em outras tantas passagens, ele nos incitou a sermos tão grandes quanto ele, ou maiores. Fareis coisas grandiosas, ele nos disse. E está ao nosso alcance isso tudo. E está diretamente ligada à nossa fé. A capacidade que nós temos em construirmos em nós esta fé raciocinada. E a doutrina espírita, não poderíamos deixar de falar desta forma. A doutrina espírita nos traz todos os componentes necessários a construirmos esta fé, a buscarmos esta fé raciocinada. Porque ela nos incita a todo momento a questionarmos, a trazermos para junto de nós tudo aquilo que faz com que as verdades não sejam absolutas, mas que elas sejam por nós esmiuçadas, para que nós venhamos a tirar da nossa frente os dogmas que nos foram colocados ao longo dos séculos em nossas vidas e que muitas vezes nos remetem a uma condição completamente esdrúxula dentro desse nosso processo de vida atual. Então, esta fé, esta certeza que nós podemos criar em nós, a doutrina espírita nos incentiva a alcançarmos, proporcionando a todo instante que estudemos, que busquemos na literatura espírita e complementar, mas também e principalmente na ciência, as respostas a tudo aquilo que nos faz necessário para a construção desta fé raciocinada. Então, busquemos a todo instante, de uma forma contínua, alcançar esta fé, adquiri-la, para que a esperança se faça presente em nossas vidas. E a esperança se fazendo presente, nós possamos distribuí-la de uma forma caridosa àqueles que necessitam. Mas que esta mesma esperança seja suficiente para nos levar a uma condição em que nós mesmos encontremos a nossa evolução, o nosso crescimento moral e espiritual, para que cada vez mais possamos nos sentir pessoas, espíritos melhores e cada vez mais possamos nos aproximar da mensagem redentora que o Cristo nos trouxe. O amar o próximo como a nós mesmos, o fazer àquele que está ao nosso lado o mesmo que gostaríamos que nos fosse feito, continua vivo e deve ser por nós buscado e praticado a todo instante. Então, meus irmãos, esta mensagem no dia de hoje, esta fé, mãe da esperança e da caridade, que esta fé então possa estar presente na vida de todos nós, que nós encontremos dentro dos mecanismos da nossa vida e do nosso dia a dia tudo aquilo que fará com que nós busquemos e alcancemos esta fé inquebrantável, esta fé raciocinada, esta fé em volume suficiente para que nasça dela a esperança em dias melhores, a esperança na vida futura que nos aguarda, a esperança de encontrarmos dentro do nosso mecanismo de vida e após esta nossa vida física, as melhores condições para desenvolvermos a nossa espiritualidade. Esta esperança, que chegando até nós possa ser suficiente para também colocarmos à disposição daqueles que estão à nossa volta, praticando a caridade, levando a palavra de conforto, de consolo a quem necessita. Mestre e amigo Jesus, espíritos amigos, o que rogamos a Ti, Senhor,
é que coloque ao nosso lado sempre esses mensageiros de luz, esses amigos espirituais, que possam trazer-nos a esperança, a fé, a força necessária para alcançarmos este propósito de melhora pessoal. Se conosco, Mestre e amigo Jesus, nas nossas horas difíceis, nas nossas horas alegres, que possamos a cada dia encontrarmos na face do nosso irmão a tua face, Senhor. Favorece-nos, Mestre, com a tua presença também ao nosso lado, hoje e sempre. Obrigado pela atenção de todos. É sempre um prazer muito grande, como dissemos, estarmos nessa atividade. Obrigado. Obrigado, Dalmir, pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. Obrigado também, Roberta, por ter participado conosco dessa atividade. É sempre um grande prazer estarmos aqui reunidos. E também agradecer a você que está aí na sua casa, por estar conectado conosco pelos nossos canais da internet, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, e também para aqueles que procuram informações da nossa casa no nosso site, que é o www.cefa.org.br. Essa palestra foi algo que mexeu com você? É algo que possa levar uma luz, aquecer o coração de alguém? Então compartilhe essas mensagens de Cristo com aquelas pessoas com quem você ama, com aquelas pessoas que provavelmente precisem ouvir essas palavras, e assim estaremos sempre nesse trabalho incansável de evangelização. O Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis agradece a participação de todos aqui, dos nossos amigos da casa, e a você, especialmente, que nos ouve e nos assiste. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Espero revê-los numa próxima. Até breve. Paz bem a todos. Até lá.